Cadê o povo mais feliz da terra aí? Tamo junto? Quantos estão dispostos a deixar a sua vida ser a vida de Cristo para essa geração? Levanta sua mão se você está disposto a isso. Nessa noite, o Espírito Santo vai te dar caminhos para que isso possa ser uma realidade todos os dias da sua vida. Amém? Dá um abraço no teu vizinho. Fala para ele que bom que você está nesse lugar. Esse lugar é a tua casa, é o teu lugar. Sinta-se à vontade aqui. Agora convida ele para sentar. E enquanto vai sentando, abre a sua Bíblia. Abre a sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2 é um texto bem conhecido pela maioria de nós, né? Pela maioria dos cristãos. Mas eu quero cavar um pouco mais de preciosidade que tem nesse texto. Então abre a sua Bíblia, Romanos capítulo 12, versículo 2. Amém? Hoje eu quero ir além da fé e não fazer da razão ou da ciência. Eu não quero que servir a ciência e a razão com a fé. Pelo contrário, eu quero pegar a razão e a ciência e colocá-las como servas da fé. Então, Romanos capítulo 12, versículo 2, tem um princípio que a ciência já organizou ele pra gente. Hoje a ciência, eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso, o meu TCC, eu construí ele todo em cima de um princípio. Eu fiz pós em neuropsicopedagogia e construí o meu trabalho de conclusão de curso em cima da neuroplasticidade, ou plasticidade cerebral. E sabe o que isso significa? Isso significa que o nosso cérebro tem a capacidade de ser transformado sempre. Uma das únicas partes do nosso corpo que não há necessidade de envelhecer é o nosso cérebro. A nossa pele envelhece, os nossos órgãos envelhecem, mas o nosso cérebro, apesar dele perder a condição de se renovar, você pode retardar em muito o envelhecimento dele, você pode trabalhar muito para que ele venha a ter performance ainda melhor do que a que você tem hoje, quando você tiver mais idade. Isso se dá por causa de um fenômeno da ciência chamado neuroplasticidade. Mas é interessante que Paulo já tinha descrito isso lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, que está dizendo que e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós podemos ter a nossa mente transformada. A palavra que Paulo usa aqui para transformação da mente é metanoia. É uma mudança de mente. E nós podemos ter a nossa mente mudada, transformada. Agora, às vezes a gente experimenta, vem aqui, recebe os princípios, escuta coisas maravilhosas, mas na hora de colocar em prática a gente não consegue, porque coloca aquilo em xeque, ou confronta aquilo com os princípios que nós já aprendemos, que estão entranhados no nosso caráter, no nosso ser, e temos dificuldade de colocar essas coisas em prática. Mas isso vai cair nessa noite. Amém? E vocês vão entender de uma vez por todas que não existe filosofia, não existe estilo de vida, não existe nada nesse mundo que se compare a viver a vida de Cristo nessa terra, a ter os princípios de Cristo, a ter a mente de Cristo nessa terra. A não ser mais você, a não ser mais eu quem vivo, mas ser Cristo vivendo na gente. Amém? Então, o primeiro fenômeno, né, da ciência que eu queria compartilhar com vocês é esse, a neuroplasticidade. Mas tem um outro também muito bacana, chamado de neurogênese. Eu falei Gênesis porque confunde, né? A neurogênese, se você for pegar a palavra e entender ela, são neurônios, botar assim, vamos partir a palavra em dois. Neurônios e princípio, ou início, neurogênese, neurônio e princípio. Gênesis é o livro dos princípios, amém? Então, gene vem da palavra Gênesis, e neuro vem da palavra neurônios. Ou seja,
A palavra de Deus diz lá em Lamentações capítulo 3, versículo 22 e 23 de Lamentações, diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e elas são as causas de nós não sermos consumidos. Mas se você for entender na ciência, quando você está dormindo, o seu cérebro está sendo renovado, a tua mente está sendo renovada. Quando você acorda pela manhã, tem novos genes no seu cérebro, na sua mente, prontos para receber novos estímulos, novos pensamentos, novos conteúdos, prontos para moldar a sua mente de uma maneira positiva e abandonar tudo aquilo que foi colocado, incutido, seja através das redes sociais, seja através da tua socialização, seja através do que for. Isso pode ser renovado, e as misericórdias de Deus se renovam, traz uma mente nova, traz condições de você ter uma mente nova, traz condições de você trabalhar novos conceitos, novos princípios em genes que iniciaram naquele momento, em genes que foram desenvolvidos na tua mente durante aquela noite. Então olha que bacana, a neuroplasticidade diz que a nossa mente pode ser renovada. A neurogênese diz que nossa mente recebe todas as noites, enquanto dormimos, novos neurônios. Então a gente pode e devemos trabalhar esses princípios para que eles deem base à nossa fé. Todas as manhãs, as misericórdias do Senhor se renovam sobre a tua vida. E você tem condições de fazer escolhas diferentes, porque a tua mente está sendo trabalhada pelo Senhor. Todas as manhãs. A Bíblia não fala que aos seus amados Deus dá enquanto dormem? É isso, gente. Ele está te renovando. Ele está te dando condições de assimilar os princípios que Ele quer estabelecer no teu coração, não porque Ele é um ditador, mas porque Ele é um Pai amoroso, que quer que você desfrute do melhor dessa terra. E às vezes o melhor dessa terra, na tua concepção, nos teus padrões, não seja exatamente o que de fato é o melhor da terra. E a gente desafia, faz devocional, pega a primícia, do teu dia, lê a Bíblia, ora. E às vezes a gente acha que é religiosidade, às vezes a gente acha que está querendo... o pessoal daquela igreja fica querendo fazer a gente ler a Bíblia todo dia e ainda força para ser pela parte da manhã. É porque os nossos neurônios estão renovados, estão prontos para receber novos estímulos, novos pensamentos. E se você não fizer uso dele na manhã, você vai fazer uso dele durante o dia. E do que você vai equipar? Quais pensamentos você vai encher a tua mente durante o dia? Se você continuar andando no mesmo caminho, você vai chegar sempre no mesmo destino. Então, se você quer mudar o destino, você tem que mudar o caminho. E os cristãos no primeiro século, os cristãos lá de Atos dos Apóstolos, eles não eram chamados de cristão. Aliás, em Atos, eles foram chamados pela primeira vez de cristãos, Até ali eles eram chamados, o cristianismo, era chamado de o caminho. Porque ele é o caminho, ele, Jesus. Além do caminho, ele é a e é impressionante como às vezes a gente acha que vir à igreja, ler a Bíblia, ouvir e adorar o Senhor, orar ao Senhor, é impressionante como a gente acha que essas coisas são uma religião, é religiosidade, e não é, vai muito, muito além. Cristianismo é relacionamento com Cristo, é relacionamento com Deus através do sacrifício de Cristo e da pessoa do Espírito Santo. Cristianismo é isso. É isso, não é religião. Religião é o homem aqui na terra tentando fazer um caminho para voltar a Deus. Cristianismo é o caminho que o próprio Deus fez através de Jesus para que nós pudéssemos voltar a Ele.
E é através do nosso relacionamento com Ele que a gente vai chegar nesse lugar. E o terceiro fenômeno que eu queria compartilhar com vocês, e depois eu vou ler outros versículos para a gente amarrar vários princípios, é a epigenética. Epigenética fala que os pensamentos, eles formam as nossas atitudes. Ele forma o nosso estado mental. Os pensamentos formam as nossas atitudes e o nosso estado mental. E o estado mental é um fluxo físico, quântico, químico e eletromagnético em seu cérebro, que ativa ou desativa grupos de genes. É uma química que está rolando no teu cérebro que ativa e desativa grupo de genes. E os genes, é tão acostumado a falar Gênesis, que eu tenho dificuldade de falar genes. Fica toda hora saindo Gênesis. E os grupos, se você alimentar a tua mente com pensamentos positivos, você automaticamente ativa genes positivos e desativa genes negativos. E o contrário também é verdade. A epigenética diz que se você alimentar a tua mente com pensamentos negativos, você ativa genes negativos e desativa genes positivos. Nós somos seres feitos de células. Amém? Tem alguém com um componente diferente no corpo aí? E os nossos pensamentos influenciando nos nossos genes. E os nossos genes são compostos por células. Os nossos pensamentos, eles fazem com que as nossas células cresçam e se desenvolvam adoecidas. Quem consegue definir para mim o que é um câncer? Câncer nada mais é que um conjunto de células mal formadas no teu corpo. Então você já parou para pensar? Eu não estou aqui falando de força da mente, a ideia não é essa não, tá galera? A ideia é mostrar que os princípios que Jesus deixou estabelecido na palavra de Deus são princípios reais, que eles estão levando séculos, a ciência está levando séculos para chegar a uma conclusão que a gente pela fé já entendia há muito tempo. Só que muitas vezes a gente deixa de lado, a gente não pratica. Então se você pensa, alimenta a tua mente de maneira equivocada, e é interessante a gente diferenciar isso. A nossa mente, onde é formulado, né, os nossos pensamentos, manda os sinais para o nosso cérebro, e o nosso cérebro manda os sinais, os comandos para o nosso corpo. Então se os seus pensamentos são tóxicos, ele vai fazer o quê com o teu cérebro? Vai intoxicar o teu cérebro. E o teu cérebro intoxicado, ele vai fazer o que com o teu corpo? Vai intoxicar o teu corpo. Aí a gente vê uma série de doenças sendo desenvolvidas, que nascem tudo aqui, ó. A maior farmácia de Friburgo não está na Alberto Brown. Cada um de nós possuímos farmácias muito maiores do que aquela. O nosso cérebro é a maior farmácia que existe. Ele produz substâncias químicas o tempo todo. E quando você tem os estímulos errados, ou se alimenta dos estímulos errados, e até mesmo se alimenta de alimentos errados, você vai ter formações erradas, tóxicas, que vão te envenenar e vão te destruir. Aí quando você vai para a palavra de Deus e vê os versículos, né? Aí você chega lá em Provérbios, fala que Provérbios 3, capítulo 7, versículo 8, abre aí, vai abrindo Provérbios 3, versículo 7 e versículo 8. O texto fala que é saúde para os nossos ossos. Já parou para pensar que os princípios da palavra de Deus é saúde para os teus ossos? Será que o escritor de Provérbios, Salomão, ele sabia que era possível ter uma doença de osso naquela época? Eu acredito que não. Mas os nossos ossos, dentro dos nossos ossos tem o quê? Medula. E a gente sabe, né? Tem a leucemia,
tem uma série de doenças que podem afetar os nossos ossos. Pode ser de predisposições genéticas? Pode. E a gente não descarta isso e não tem como descartar. Mas a maior parte nasce daqui, ó, e envenena os nossos ossos. Então, Provérbios capítulo 3, capítulo 3. Todo mundo achou e eu não, né? Versículo 8 e 7. 7 e 8, né? Fica mais legal a ordem certa. Olha que interessante, Provérbios, capítulo 3, versículo 7. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Aparta-te do mal. Teme ao Senhor, que é o princípio da sabedoria, e aparta-te do mal. Olha que loucura. Sabe como que você vence o mal? Só tem uma maneira de vencer o mal. A gente só vence o mal com o bem. Não existe outra maneira de a gente vencer o mal. Se uma pessoa faz algo de ruim para você, Jesus fala que nós devemos amar até mesmo os nossos inimigos, porque Ele quer que a gente elimine o mal, porque o mal adoece. O mal adoece. Quando você rumina o mal, você vai ficando adoecido. Então, quando você responde o mal com o bem, é o fim do mal, é a morte do mal. Quando você responde o mal com o mal, você propaga o mal, você lança o mal para novos patamares. Então nós precisamos entender que só existe uma maneira da gente matar o mal. Só existe uma forma de nós matarmos o mal, que é com o bem. É que o mesmo capítulo que a gente leu inicialmente de Romanos, no versículo 21, Paulo fala: vençam o mal com o bem. É assim que a gente vence o mal. Aí você vê Mateus capítulo 6, versículo 34 falando: não fiquem ansiosos com coisa alguma. Descanse no Senhor. Não fiquem ansiosos, o Senhor cuida dos lírios do campo, o Senhor cuida das aves do céu, Ele também cuida de você, até diferente, né? Ele vai cuidar de você com muito mais zelo, com muito mais capricho. As aves, os lírios, são criaturas, são criação de Deus. Nós, além de criação, além de criatura, aqueles que nasceram de novo são filhos. Eu não cuido do sofá que tem na minha casa igual eu cuido dos meus filhos. Não cuido. É diferente o cuidado que eu tenho com os filhos e com as coisas. Eu não cuido de algo que eu criei como eu cuido dos meus filhos. Então, se Deus cuida dos lírios, cuida das aves, quanto mais de mim e de você. Aí a gente fica se consumindo com preocupação. Pare de andar preocupado e ande ocupado. Ocupe a tua mente, mas ocupe a tua mente de coisas boas, com palavras que edificam. E às vezes a gente fala, não é proibido, né? Tem muita coisa que muitas vezes a gente encara como proibido que não são proibidas. A gente só diz que não é lícito, aliás, a gente diz que é lícito, mas não convém. Às vezes a gente vai falar de música, aí o pessoal fala, pô, mas qual o problema? Não é pecado, não é pecado. E realmente, eu não vejo como pecado você ouvir uma música que não é cristã. Mas quais pensamentos essa música vai produzir na tua mente? Eu acho que é daí que a gente tem que partir. É isso que nós temos que entender. Quais são os princípios que essa música vai gerar no teu coração? O que essa música vai trabalhar na tua mente? São pensamentos que vão te desenvolver ou são pensamentos que vão te intoxicar?
São pensamentos que vão trazer saúde para os teus ossos ou vão adoecer o teu ser? Porque se vai me adoecer, eu estou fora. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Se eu me expor constantemente a conteúdos ruins, os meus costumes vão ser corrompidos, a minha mente vai ser corrompida, o meu cérebro consecutivamente vai ser corrompido e depois o meu corpo, eu adoeço. Quando a pessoa está desanimada de vir à igreja ou de ir à célula, quando a pessoa está desanimada da comunhão com os irmãos, sempre tem a mesma origem: deixou de estar em comunhão com a palavra e uma vida de oração. Eu nunca vi uma pessoa que acorda todos os dias pela manhã, prioriza o Senhor. Nunca vi. Não querer mais estar na igreja, não querer mais ir aos cultos, não querer mais estar junto dos irmãos. Agora, se a gente não alimenta a nossa mente dessa forma, a gente vai alimentar de outra, porque nós temos sede, nós temos fome de conteúdo, e a gente vai alimentar a nossa mente de outra forma. Aí a gente deixa de trazer alimentos saudáveis e começa a alimentar a mente com pensamentos tóxicos que vão corrompendo os bons costumes e vão nos distanciando de Deus. Gente, não é preconceito. Não é preconceito mesmo. É zero preconceito. Mas eu vejo pessoas que fazem escolhas que não são o padrão de Deus para a vida do homem e da mulher. Eu vejo pessoas extremamente adoecidas, não só na sua mente, mas também no seu físico, porque fizeram escolhas ruins, que primeiro intoxicaram a sua mente, que intoxicou o teu cérebro, que intoxicou o teu corpo. Agora eu estou lendo um livro de uma neurocientista que trabalha na área de recuperação de pessoas que sofreram traumas, né, no cérebro, no material mesmo. E ela trabalha muito com essa parte de reconstrução do cérebro, reconstrução das conexões, né, das sinapses, refazer as sinapses cerebrais para que o cérebro possa se comunicar e a pessoa possa se recuperar. Movimentos, mesmo que tenha perdido uma parte do cérebro responsável por alguma coisa na nossa vida, né? Seja fala, visão ou movimento, outra parte do cérebro produzir aqueles estímulos para que aquele movimento, aquela fala, aquilo que foi perdido, seja recuperado. E cara, é impressionante. Eu tenho dificuldade de ler rápido, né? Ler uma quantidade muito grande, principalmente quando são materiais assim, porque eu começo a ler e falo, a Bíblia diz isso, aí eu vou amarrando, vou botando versículo, vou escrevendo no livro, porque vai mostrando a veracidade da palavra de Deus. E é muito interessante, gente, é muito interessante a capacidade que nós temos de mudar a nossa mente, de mudar o cérebro através da mente. É muito interessante a capacidade que nós temos de mudar o material através do imaterial. Porque se você for ver, as nossas sinapses cerebrais, elas se conectam, são como os girinos que encostam um rabinho no outro. As sinapses são o rabinho do girino. E quando elas se conectam, quando a gente vai gerando novos pensamentos, elas vão se conectando, novas ideias, elas vão se conectando. E quando elas se fortalecem, elas passam a ser memórias. Então, quando a gente alimenta o nosso cérebro, quando a gente vai alimentando ele, a gente forma material. Então, a gente pode ter predisposições genéticas, mas a predisposição genética não define o nosso destino. Ela pode tornar o nosso caminho um pouco mais difícil, mas não define o nosso destino, porque mais de 90% das nossas decisões são baseadas nos nossos pensamentos.
e não na nossa predisposição genética. Aí quando a gente vai lá para Efésios capítulo 4, versículo 26, fala: não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. Aí você fala: religião. Não é religião. Você está sendo moldado, você está sendo trabalhado, você está sendo desenvolvido pelo Senhor. O Senhor vai botar novos genes na tua memória, no teu corpo, para que você tenha a mente renovada pela manhã, para que você possa se alimentar e trazer saúde para a tua mente, para o teu cérebro, saúde para o teu corpo, e você foi dormir irado. Não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. Ficou irritado, antes de dormir, resolva. Procura a pessoa, resolve. É com o pai, é com a mãe, é com o namorado, é com o noivo, é com o marido, é com o filho. Resolve. Resolve. Porque Deus quer fazer o quê? Ele quer ver você bem. Ele quer ver você desfrutar do melhor dessa terra. Ele não quer ver a tua mente envenenando o teu cérebro, envenenando o teu corpo e trazendo doenças para você. Uma das doenças mais faladas hoje em dia é a tal da depressão. Aí você vai falar: mas a depressão não é só distúrbio na mente. A depressão também pode ser distúrbios químicos. Sim. E aonde nascem as químicas do nosso corpo? No cérebro. E quem comanda o cérebro? A mente. Então já pararam para pensar que a maioria das doenças hoje, elas são reflexos do nosso corpo envenenado pelo nosso cérebro. Aí você vê, o John trabalha comigo, né? O nosso patrão fica gripado quase toda semana. E eu trabalho na sala, o dono da empresa trabalha na sala com ele o tempo todo praticamente, e ele falando comigo o tempo todo. Nem me pega a gripe dele, não me pega. Já parou para pensar que é o teu cérebro que constrói o teu sistema imunológico? E se o teu cérebro está bem, com células renovadas, com genes renovados, com genes bons, que não está envenenando o teu corpo, pelo contrário, está construindo o teu sistema imunológico, o vírus vem e faz o quê? Dá de cara com a defesa, dá de cara com o sistema imunológico pronto a combater o vírus. Cara, no livro dessa mulher, da Caroline, eu procurei um material dela na internet, mas o material dela na internet é tudo em inglês, então não consegui, eu sou muito ruim de inglês, não consegui evoluir, né? Mas o livro dela tem uma parte que fala, ela trabalha há mais de 20 anos na área de recuperação de pessoas. E uma parte que fala de recuperação de pessoas com vírus do HIV. Cura. Por quê? Começou a observar, a obedecer os princípios da palavra de Deus. O cérebro faz o quê? Ele começa a produzir tudo aquilo que é necessário para combater aquele vírus que está no corpo da pessoa. E ela falou, numa das partes do livro, ela fala que o que mais impactou ela com relação à cura do HIV foram pessoas que foram curadas do HIV depois que tiveram um encontro com a pessoa, com a paternidade de Deus. Pessoas que conseguiram enxergar que Deus é Pai e não é simplesmente um Criador. E essas pessoas entraram para um estágio de felicidade, de contentamento, um estágio tão bom de entender que agora elas têm um pai, têm um lugar para pertencer, que o cérebro liberou as químicas necessárias para combater o vírus, para levantar o sistema imunológico e erradicar o vírus do corpo da pessoa, na verdade das pessoas. Então dá para ver, gente, que não é religião. Dá para ver que vai muito além de cumprir um ritual de ler a Bíblia, cumprir um ritual de orar, cumprir um ritual de vir aos cultos. Se você não estiver aqui, você vai estar onde? Provavelmente em casa, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram,
Agora não, né? Que agora não tem mais visualização e curtida no Instagram, o pessoal tá abortando o Instagram. O pessoal gostava do Instagram quando dava para você mostrar que era popular no Instagram. Agora que não dá mais, não faz mais sentido. Graças a Deus. Pelo esse toque na mente desse homem que tirou isso. Tinha que sair isso de todas as redes sociais, para eliminar um pouco dessas doenças, porque isso vira um vício, vira uma doença, e a pessoa acorda e dorme pensando nas fotos que vão ser postadas, pensando nas curtidas que vão ter, nas visualizações que vão ter, e isso acaba fazendo o quê? Envenenando a mente dela. Ao invés dela acordar e meditar na palavra do Senhor, ao invés dela acordar e orar, colocar o dia dela diante de Deus, programar o dia dela, ela faz o quê? Ela acorda preocupada, como que eu vou tirar uma foto, qual foto que eu vou fazer, como que vai ser para eu ter curtida. E ao invés de você renovar a tua mente, desintoxicá-la, você vai intoxicando e adoecendo. Gente, não é religião. São conselhos de um pai. São conselhos de um pai que ama o seu filho e quer ver ele bem, quer ver ele experimentando de verdade o melhor dessa terra. Hebreus capítulo 12, versículo 15, eu já compartilhei uma palavra sobre isso. Hebreus 12, 15 diz que as raízes de amargura, quando brotam no nosso coração, elas nos perturbam e nos adoecem. Mas é no coração que brota a raiz de amargura? O coração é uma alusão à nossa mente. A parte da nossa mente, a parte do nosso cérebro que está conectada às nossas emoções. Então, se você deixar a amargura, se você deixar uma sementinha de amargura ali, o que vai acontecer? Ela vai brotar, vai criar raízes, vai te perturbar e vai te adoecer. Então, não deixe que brote raízes de amargura no teu coração. Arranque. Foi lançada uma semente, foi lançada uma palavra que não condiz com o que Deus diz a seu respeito, arranca essa semente e lança fora. Não deixa nem criar raiz. Foi lançada uma semente, tira ela. Ou se você não conseguiu tirar, começou a enraizar, arranca antes que isso crie raízes profundas, vire uma árvore e seja mais difícil de arrancar. Mas mais difícil não quer dizer que é impossível. Mais difícil quer dizer que dá mais trabalho. Mas não interessa a profundidade das raízes das sementes de amargura que foram lançadas no seu coração. É possível serem arrancadas. Dá mais trabalho, mas é possível. Se você tiver disposição e realmente quiser, é possível. Às vezes a raiz de amargura que foi plantada no teu coração foi plantada lá na tua socialização primária, quando você ainda era uma criancinha, através de um abuso, através de palavras de maldição. Cala essa boca, moleque, você não presta para nada, não sei o quê. Você é imprestável, você é um burro. Raízes, sementes de amargura que criam raízes de amargura que precisam ser arrancadas. Um abuso, uma distorção na tua sexualidade através desse abuso, sementes de amargura que foi plantada na tua vida, no teu coração, que precisam ser arrancadas, estão enraizadas, já passaram tempo demais aí, precisam ser arrancadas, amém? Amém? E como que a gente arranca? Simples. A misericórdia de Deus não se renovou sobre a tua vida, sobre a minha vida nessa manhã? Então eu vou fazer o quê? Vou alimentar a minha mente, vou alimentar o meu coração com pensamentos construtivos, com coisas boas, principalmente com a palavra de Deus. E água mole, pedra dura, tanto bate até aqui. Isso não é versículo, tá, gente? Eu já vi gente falando aquele versículo. Não é versículo. Isso é um ditado popular do tempo dos apóstolos. Brincadeira, não sei, mas é antigo. É exatamente assim. Então aquilo vai ser arrancado, mas precisa
Todo dia, voltar para a forma. Todo dia, voltar para a forma. Todo dia, voltar para a forma. Até que você fique no molde perfeito, que é a estatura de Cristo. Ele é o modelo. E Ele não está fazendo isso para o nosso mal, Ele está fazendo isso para o nosso bem. Eu não consigo ver nada na palavra de Deus como algo ruim. Nada. Zero. Um outro princípio está lá em Levítico, também já compartilhei uma palavra sobre esse texto, Levítico capítulo 6, versículo 10 e 11, que dá a ordem, né? Deus dá a ordem aos sacerdotes que precisavam fazer o quê no altar? Precisavam tirar as cinzas, arrancar as cinzas do altar. Por quê? Porque o fogo deveria arder continuamente. E se não fosse arrancadas as cinzas do altar, o fogo perderia a capacidade de arder continuamente. O acúmulo de cinzas faria com que esse fogo apagasse. Então, para que o fogo não apagasse, era necessário uma rotina de retirar as cinzas do altar. E a gente sabe que hoje não temos mais um altar de sacrifícios aqui, mas nós temos um altar de sacrifício aqui. O nosso coração é um altar. E o fogo do Senhor precisa arder continuamente em nossos corações. Para isso precisamos tirar as cinzas e jogar fora. As cinzas impedem que o fogo do Senhor arda no teu coração. Então joga fora aquilo que é cinza. O que é pensamento ruim? O que são coisas que, mesmo que seja da tua genética, mesmo que venha entranhado no teu gene, o teu gene não manda em você. A tua mente comanda o teu gene. O imaterial comanda o material. Agora você precisa lutar e combater. Porque a genética, isso é muito interessante, cara. Rapaz, isso é libertador. Pensa comigo. Se os meus pensamentos tóxicos, a minha mente intoxicada, gera genes defeituosos, gera células defeituosas que vai gerar genes defeituosos que mudam o meu DNA. Mudou o meu gene. Os genes são a base do DNA. Mudou meu gene, mudou meu DNA. Então, quando eu caso com a minha esposa e tenho filhos, o meu filho vai herdar o meu DNA. Que ele pode ser bom se eu trabalhei bem a minha mente e ela não intoxicou o meu corpo, ou ele pode ser ruim. Aí você vê lá em Êxodo, né? A palavra de Deus, Êxodo capítulo 30, a palavra de Deus fala que... Deixa eu ver se é Êxodo 30 mesmo. Não. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, onde tem ali os 10 mandamentos, um pouco antes dos 10 mandamentos. A palavra de Deus diz que o Senhor visitaria a iniquidade dos pais nos filhos. Cara, que loucura. Olha, é o Antigo Testamento, mas a composição do ser humano é a mesma. Se o teu corpo está contaminado e os teus genes não estão saudáveis, você vai transportar material genético intoxicado para o teu filho. Então a tua iniquidade, a tua maldade vai ser herdada pelo teu filho. E aquilo que era escolha tua agora é predisposição genética do teu filho. E a gente pode mudar isso. E que bom que vocês são jovens, que bom que a gente está falando para jovem. Que vocês podem mudar isso agora. Gerar pensamentos saudáveis que vão gerar genes saudáveis, um cérebro saudável, um corpo saudável e uma hereditariedade, uma herança genética saudável para os seus filhos. Galera, isso não tem nada a ver com religião. Isso são conselhos práticos de um pai que sabe como a gente funciona e quer que a gente funcione da melhor maneira. Gente, vocês conseguem entender a realidade disso sendo colocado, aplicado na prática? Não interessa o que você sofreu, não interessa as suas dores, não interessa as suas mazelas, não interessa o seu pecado, não interessa nada. Não interessa que Cristo morreu
e botou uma pedra, pegou tudo isso e rasgou. Todas as nossas dívidas, Cristo rasgou na cruz. E hoje nós temos condições de viver tudo novo. E se não bastasse aquilo que Cristo fez de uma vez por todas na cruz, todas as manhãs a misericórdia do Senhor se renova sobre a minha vida e a tua. Então qual é a nossa desculpa? Só se a gente quiser viver agarrado pelo vitimismo. Ah, você não sabe o que eu passei, você não sabe como foi minha vida, você não sabe, eu não sei, mas o teu pai sabe, ele sabe como você funciona e ele deixou tudo que era necessário para que você rompesse com cada um dos seus limites e quebrasse cada uma dessas barreiras, destruísse essas fortalezas da sua mente e ter saúde plena, completa. Quando fala que em Isaías capítulo 53, fala que Jesus levou sobre ele as nossas dores e enfermidades. Será por que Isaías fala isso? Porque se você deixar Jesus ser Senhor da tua vida, o teu corpo não adoece mais. Ah, Léo, você está de brincadeira comigo. Não adoece mais. Não adoece. As nossas doenças é porque Jesus não é Senhor da nossa vida. A nossa doença é porque a gente come mais do que devia. A nossa doença é porque a gente come coisas que não deveríamos. As nossas doenças são geradas porque nós temos pensamentos que não deveria. A gente alimenta a nossa mente, o nosso corpo de coisas que não deveria. Aí são geradas doenças. Mas Jesus já morreu, ressuscitou e levou sobre ele as nossas doenças. Então, se ele for Senhor da gente, se ele for Senhor da minha vida, se ele for Senhor da sua vida, zero doença. Alguns ele cura instantaneamente, outros são curados através de um processo. Mas todos nós, qualquer tipo de doença, podemos ser curados. Porque ele já levou sobre si as nossas doenças. E não é religião, gente, é ciência. É ciência. Eu estou vendo o dia que os médicos vão prescrever Romanos 12:2. Você precisa renovar a tua mente. Porque as suas doenças psicossomáticas que estão adoecendo o teu cérebro, estão adoecendo o teu corpo, os seus pensamentos precisam mudar. Porque se não mudar os seus pensamentos, você não para de produzir. Não adianta eu entrar com medicação. Porque eu entro com uma medicação via oral ou via venal para cessar a doença, mas o teu cérebro continua produzindo as substâncias que estão adoecendo o teu corpo, então não vai mudar. Você vai continuar adoecido. Os médicos daqui a pouco vão receitar Filipenses capítulo 4, versículo 8. Tudo que for puro, tudo que for santo, tudo que for de boa, seja isso que ocupe o quê? A tua mente. Seja isso que ocupe o quê? O teu pensamento. Então, para a gente finalizar, abre lá Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, verso de número 8. Filipenses capítulo 4, vou ler a partir do verso 8. Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Outras versões falam a vossa mente. As versões mais contemporâneas falam o vosso pensar. Por quê? Porque vai ser saúde para os teus ossos. Porque vai ser saúde para o teu corpo. Saúde para o teu cérebro. E é importante a gente diferenciar quem nós nos tornamos por conta de toda a toxicidade que foi colocada em nós, seja através dos nossos pensamentos, da nossa educação, da nossa socialização e até mesmo da nossa herança genética. É importante nós diferenciarmos quem nós somos
de quem nós deveríamos ser. Porque quem nós deveríamos ser está descrito aqui. E se você ainda não é, você pode ser. Porque toda a receita está aqui dentro. E só depende de você. Amém? Vou te convidar a ficar de pé. A predisposição genética herdada do teu pai, herdada da tua mãe, herdada dos seus familiares, ela não é o destino final. Ela não tem a palavra final sobre a tua vida. Você pode rejeitar. Você pode mudar. O imaterial pode mudar o material. Agora nós precisamos de quê? Renovar a nossa mente. Renovar a nossa mente. A água suja, tomando a água limpa na cabeça, até que toda a água suja saia e fique somente água limpa. Renovar a nossa mente. Ser cheio do Espírito Santo. É ter a mente de Cristo. É deixar Ele conduzir os nossos passos, Ele conduzir a nossa mente. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém? Então o Senhor nos dá mais uma chance nessa noite, né? De moldarmos a nossa mente, de moldarmos o nosso pensamento e podermos ser a semelhança de Cristo. Esse é o propósito final de Deus. Uma família de muitos filhos, semelhante ao primogênito, semelhante a Jesus. E para isso nós precisamos dele, nós precisamos da palavra, nós precisamos nos alimentar da palavra. Então feche seus olhos nesse momento. Quero orar com vocês. Paizinho amado, te agradeço, Deus, por essa noite. Te agradeço pela tua misericórdia que se renovou sobre as nossas vidas nessa manhã. E nos dá condições, Deus, de buscarmos o Senhor, de entender, de sermos renovados pelo teu Espírito Santo. Deus, nós queremos escolher por ti, escolher pelos princípios do teu reino, escolher por aquilo que nos edifica, e não por aquilo que nos corrompe, não por aquilo que nos destrói, não por aquilo que nos intoxica, Deus. E nós não queremos mais desperdiçar tempo, oportunidades, chances. Pelo contrário, Jesus, nós queremos aproveitar a chance que o Senhor nos deu nessa noite, de entrar na tua presença e ter a nossa mente trabalhada pela tua presença nesse lugar. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo em nossos corações, tu és bem-vindo na nossa mente. Continua esse processo, Deus, de conversão do nosso ser, de conversão dos nossos corações, de conversão da nossa mente, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nós, para que de fato nós venhamos a viver a plenitude do que o Senhor separou para nós, que possamos comer o melhor dessa terra, que possamos passar por aqui sem dores e enfermidades, porque o Senhor já levou sobre si isso. E nessa noite, Jesus, nós queremos corresponder ao teu chamado, definitivamente para uma mudança de mente, para abrirmos mão de tudo aquilo que nos intoxica, sejam músicas, sejam séries, sejam filmes, seja o que for, Deus. Se está nos intoxicando, se está nos envenenando, nós queremos deixar diante da tua presença, que é palpável nesse lugar, Jesus. E todos nós, eu creio, Pai, todos nós temos coisas para deixar diante de ti. Então não se faz necessário um apelo ao altar, se faz necessário sim um coração disposto a corresponder, um coração rendido, um coração que realmente entendeu que o Senhor já fez tudo o que precisava ser feito para que tivéssemos vida plena, saúde,
para que vivêssemos no Teu reino, debaixo da Tua vontade. Então, Deus, uma chance igual a essa talvez nós não tenhamos mais. Uma chance igual a essa talvez eu não tenha mais. Quero estar em Tua presença, nem que seja a última vez. Uma chance igual a essa, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em Tua presença, nem que seja A última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. faça o que for preciso, Se tiver que mas comece a guerra desde já na tua mente. Humilhe o teu espírito para que a mente de Cristo seja gerada em você. Deus está te dando mais uma chance nessa noite. Então aproveite, usufrua, desfrute dessa chance. Eu quero nascer do Teu Espírito.